Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo, mais uma edição, A Indústria Tá On. Eu estou on porque eu estou aqui conversando com vocês, eu trazendo os assuntos da indústria. Tudo tem indústria. A indústria está presente desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E até na hora que você está sonhando lá, quietinho, tem indústria no meio. E hoje nós vamos falar especificamente das micro e pequenas indústrias e empresas. Elas são responsáveis por 99% aliás, elas representam 99% das empresas de todo o país hoje. São as micro e pequenas empresas. Já respondem por 53,4% do PIB do setor. No PIB da indústria, a participação das micro e pequenas é de 22,5% e já se aproxima das médias empresas, que é de 24,5%. No setor de serviços, mais que 1/3 da produção nacional, ou seja, 36,3%, tem origem nos pequenos negócios. E no último dia 5, nós comemoramos o Dia da Micro e Pequena Empresa. Será que a gente tem motivos para comemorar? O que falta avançar nesse setor? Como estão as nossas micro e pequenas empresas aqui em Goiás? E o que estamos fazendo para que elas estejam cada vez melhor? Tudo isso nós vamos discutir hoje aqui, através da nossa plataforma do YouTube e também pelos principais players de podcast. Estou recebendo o presidente do Conselho Temático da Micro e Pequena e Média Empresa, o COMPEM da FIEG, senhor Jaime Canedo. Boa tarde, senhor Jaime. Boa tarde, Sandra. Prazer recebê-lo. Obrigado. Estamos recebendo também a analista da área de atendimento e desenvolvimento do Sebrae Goiás, Paula de Paula. Obrigada, Paula, pela presença. Boa tarde a todos. E também o Joel Matos, gerente de TI e inovação do IEL Goiás. Joel, prazer em recebê-lo de novo, 2 semanas seguidas, hein, Joel? Pois é, daqui a pouco eu já vou poder pedir música, né? Prazer é todo meu, boa tarde a todos. Boa tarde. Por que o Joel está nessa discussão? Porque essa evolução das micro e pequenas empresas também passa pela digitalização, pela inovação, pela transformação digital. Tudo isso será discutido daqui a pouquinho, é só rodar a vinheta. Olá, eu sou Sandra Persen, estou aqui conversando com vocês no nosso programa A Indústria Tá On, pela plataforma, pelo YouTube e também pelos principais players de podcast. Hoje nós vamos falar sobre micro e pequenas empresas, porque no último dia 5 nós comemoramos o Dia da Micro e Pequena Empresa, mas um dia é muito pouco. Então, adotamos o mês inteiro para falar desse assunto, que deve ser lembrado o ano inteiro. Vou começar conversando com o senhor Jaime Canedo, presidente do Conselho Temático da Micro e Pequena e Média Empresa e aqui da FIEG. Senhor Jaime, temos motivos para comemorar esse Dia da Micro e Pequena Empresa? Claro, Sandra, temos sim. Embora a comemoração ela não traga também preocupação quanto ao futuro, né? Eu acho que desde a promulgação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, da Lei 123, em 2006, né, eu estive lá em Brasília, numa caravana do Sebrae, né, nós saímos de Aparecida, né, na promulgação. Quem nos recebeu lá, o presidente da Câmara era o Severino e o Senado era o Renan Calheiro. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Uma das coisas que demorou a acontecer foi a aceitação pelos estados e municípios de que a lei ela veio para auxiliar. Os municípios entendiam que era um benefício fiscal, quando não é um benefício, ele é um regime tributário, como qualquer outro, né? Para quem não sabe, o micro e pequeno, ele paga todos os impostos, inclusive imposto de renda, mesmo que não tenha lucro. Ele paga CSL, imposto de renda, ICMS, né? Ele paga todos os impostos, né? Tudo separado numa guia. Então, graças a Deus, a gente pode dizer que teve muitos avanços. Atualmente, há uma preocupação muito grande, que foi discutida, inclusive, no fórum, né, que eu participei também, Joel, de o processo de digitalização das empresas está muito aquém de uma realidade necessária para o século XXI. Então, esse é um trabalho das entidades, das federações, né, do próprio Sebrae, que tem essa preocupação,
de melhorar esse índice de digitalização, né? Numa pesquisa que eu vi, parece que menos de 30% está nesse processo, né? Digitalizar não é só ter o equipamento, né? É ter a cultura de que esse processo é um processo de gestão do micro e pequeno. Então, eu acho que nós temos motivos, sim, para comemorar e tem esse desafio a ser superado. Essa necessidade dessa transformação digital foi diagnosticada dentro do mapa digital da BDI, né, Joel? O Joel estava me falando aqui agora, até me passou um material aqui para eu dar uma estudada rapidinho. Joel, o que mostra esse mapa digital? O mapa ele fez uma análise do nível de maturidade digital das micro e pequenas empresas no Brasil, né? Nós atuamos aqui através do IEL para que as empresas goianas do Centro-Oeste tivessem, né, um maior adesão. Isso foi um trabalho que foi um trabalho de sucesso e ele vem mostrando, reiterando isso que o seu Jaime acabou de falar, o nosso presidente aí do Copem, que ainda existe muito a ser feito, né? Nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, 66% das micro e pequenas empresas que estão no que eles chamam de nível de maturidade entre o N1 e o N2, ou seja, os dois primeiros, em um mapa onde a gente tem 4 níveis, né? Onde nós vamos falar um pouco mais sobre esses níveis aqui no decorrer do programa. Ou seja, nós temos muito o que avançar. Existem desafios, desde desafios básicos para atuação em plataformas digitais, redes sociais, o próprio e-commerce, os canais de atendimento, né? E também uma questão de cultura. Então, existe um mapeamento que a transformação digital ela vai além da digitalização. Ela fala de cultura, de atuação em plataforma, ambiente de rede, a maneira como ela se organiza para entregar valor na sua cadeia. Tem uma série de parâmetros, né? E esse mapa fez essa análise. Então, assim, foi um insumo muito importante que inclusive está gerando outras iniciativas conduzidas aqui pela FIEG, pelo IEL, pelo próprio SEBRAE, para que nós possamos pegar as empresas goianas e apoiá-las nessa jornada. A transformação digital ela não é um projeto, ela não é uma ação pontual, ela é uma jornada, uma caminhada. Tem muito a ser feito e direcionar os esforços para que as empresas alcancem a evolução necessária nesse nível de maturidade é objetivo e é resultado do trabalho que nós estamos fazendo. Agora, Paula, que é analista de atendimento e desenvolvimento do SEBRAE. Quando as empresas elas procuram o SEBRAE, né, geralmente elas vão muito em busca de crédito, de oportunidade de crédito. E nem sempre é isso que elas realmente precisam. O que você pode perceber, o que você percebe nessa necessidade de desenvolvimento das micro e pequenas empresas? No SEBRAE, e corroborando com o que os colegas já falaram, a gente tem uma preocupação de atender o nosso cliente como um todo, a micro e pequena empresa como um todo. Então, realmente, quando ele chega lá, a primeira fala é: eu preciso de dinheiro barato, né? Só que quando a gente começa a atender, começa a trabalhar com o nosso raio-x empresarial, que está disponível inclusive no site do SEBRAE, qualquer pessoa pode entrar e preencher, a gente começa a ver que tem outras necessidades além do crédito. O problema dele não é só crédito. E pensando nisso até agora, especialmente no mês da micro e pequena empresa, a gente está com uma campanha, o mês da micro e pequena empresa, então não é só o dia 5. Nessa campanha, a gente, além de selecionar vários produtos, inclusive voltados para a transformação digital, nós temos produtos de inovação. A gente falava aqui com o senhor Jaime da necessidade do empresário dele estar constantemente se capacitando e melhorando e evoluindo. Então, temos no SEBRAE Tech, no mês da micro e pequena empresa, uma campanha com até 90% de desconto. Então, é uma preocupação do SEBRAE. Além disso, Feira do Empreendedor de 2021. É uma feira que esse ano, por conta da pandemia, a gente está fazendo ela no formato digital, uma parceria nacional, vários estados, são mais de 10 mil palestrantes e já tem mais de 3 mil expositores. Então, é um ambiente de negócio propício, pensado especificamente para a micro e pequena empresa. Então, assim, estamos pensando e trabalhando e buscando ações nesse mês da micro e pequena empresa
para atender esse nosso cliente, que chega lá achando que o problema dele é mas que a gente busca apoiá-lo em todas as outras necessidades que ele tem. Qual que seria a orientação? Porque hoje a gente vê o seguinte, as pessoas decidem, eu quero dar um outro rumo da minha vida, eu não quero mais ser empregado, eu quero abrir minha empresa. E, às vezes, sem preparo, sem conhecimento, vai lá e abre a empresa e depois não sabe o que faz. E também nunca fecha essa empresa, deixa ela aberta lá e fica aberta. Outras pessoas já fazem um planejamento, já têm uma estrutura melhor. Qual que seria a orientação para essas pessoas? A pessoa vai abrir o seu próprio negócio. Ela começa como? A nossa pesquisa GEM, todo ano o Sebrae ele participa com várias outras entidades de uma pesquisa, chama Pesquisa GEM, de empreendedorismo global. E ela aponta 2 perfis do empreendedor. O empreendedor por oportunidade e por necessidade. Na pandemia, a gente viu um número crescente de empreendedores por necessidade. Só que, eu trouxe até também alguns dados aqui de algumas pesquisas, a gente teve no primeiro semestre um dos maiores, um número expressivo de crescimento de novas empresas. Foram mais de 30... Aqui. O número é 35% superior ao registrado no mesmo período do ano passado e praticamente o dobro de empresas criadas em 2015. Então, que isso significa? E como que o Sebrae vê tudo isso? O brasileiro ele é muito criativo. Então, em que pese as grandes empresas, ou mesmo algumas pequenas, tenham fechado, tenham demitido, o brasileiro já buscou alternativas. E, principalmente, esses empreendedores por necessidade. Então, o número de novas empresas nesse primeiro semestre são dados levantados, dados oficiais, eles estão aí para mostrar isso. E o Sebrae, ele apoia. Por exemplo, agora no mês da MPE, a gente está com um curso que chama Bootcamp. Não sei se vocês conhecem ou já fizeram. Não conheço, não fiz, mas eu conheço. O Bootcamp é o que a gente chama de mini Empretec. Empretec é a nossa marca registrada, acho que todos já fizeram, né? Quem não fez, já se inscreva para o nosso site. Mas o Bootcamp ele é uma imersão de 3 dias que ele faz exatamente isso. Eu tenho uma ideia de negócio. O que eu posso fazer? Como transformar isso em realidade? Como ver a viabilidade disso, da minha ideia, sem que eu pague um preço alto demais indo lá testando e não dando certo. Então, temos... E o Bootcamp, para vocês terem uma ideia, ele estava a R$200 e agora, no mês da micro pequena empresa, a gente está com 90% de desconto. É um mês extremamente especial. Na nossa loja, loja sebraegoias.com.br ou vitrine sebraegoias.com.br. Nesses 2 canais, o empresário consegue acessar vários produtos. Bootcamp é um exemplo deles. Tá? Senhor Jaime, o senhor falou agora há pouco que é importante também esse processo contínuo de inovação, de buscar conhecimentos. E esses tempos de pandemia, a FIEG ficou um pouco mais parada em relação a isso, mas agora volta a operar, principalmente em relação à troca de experiências no exterior. Sim, sim. Sandra, eu queria só retomar, antes de te responder, a uma fala que você disse que a dificuldade que se tem no Brasil de encerrar uma empresa. Não é só as micro, não, qualquer empresa. Eu disse que no Brasil não tem cova para enterrar uma empresa, né? Porque o governo acha que ele tem que manter ela visível. Mas não adianta você estar visível e inoperante. Melhorou. Melhorou que hoje você já consegue encerrar uma empresa. Logicamente, vai ficar no CPF de alguém. O seu CNPJ fica encerrado, suspenso, mas ele vai permanecer. Com relação à sua pergunta da inovação, esse ainda é um conceito muito pouco conhecido no meio do pequeno empresário, principalmente quem está no meio. A Paula falou do empreendedor por necessidade, né? E desses empreendedores, eu acho que 90% são mulheres. Eu digo que se as empresas começassem a colocar política de gestão baseada nesses conceitos femininos de geração de resultado, eu acho que muita gente não quebrava. Por que é isso? Se você pegar, a mulher, ela não mede a solução pelo tamanho do problema, ela mede pelas condições que ela tem no momento onde ela está. Certo?
O homem, por exemplo, ele acha que a solução tem que ser de acordo com o tamanho do problema. A mulher começa a resolver a partir do momento. Uma mulher, se ela precisar de R$1.000, se ela tiver 100, ela vai começar com esses 100. Fala, olha, só falta 900. O homem diz assim, não, eu preciso de 1.000, só tenho 100, não vai adiantar eu começar, né? Então, a mulher ela começa exatamente gerando pela sua rede de conhecidas, network, ela vai gerar esse empreendimento. Mas ela vai chegar num ponto que ela vai precisar de apoio, que é a parte da gestão. Porque ela começa, às vezes, ela não sabe precificar nem o produto e nem o serviço, né? E, com isso, ela começa a ter trabalho, mas com pouco resultado, né? Onde entra, por exemplo, as entidades para fazer esse apoio, né? Então, chegando no microempreendedor, né, nós estamos tentando criar uma cultura de exportação, né? Uma missão, Paula, nós tivemos lá na Itália, na área de cosméticos, nós vimos uma empresa pequena, com 110 funcionários, que exporta para 70 países. Desses 110 funcionários, 10 era comércio exterior. E 10 é na área de P&D, pesquisa e desenvolvimento de produto. Hoje, qual que é a empresa aqui que tem esses departamentos centralizados e bem definidos? Então, não tem. Então, o pequeno acha que exportar é um bicho de 7 cabeças. Não, uma venda qualquer. A única diferença é que você vai ter que atender uma cultura diferente. O seu produto, nem tudo que você fabrica vai ser aceito lá fora. Se a gente pegar, por exemplo, na questão da moda, né, o biquíni fio dental, tem lugar que não vai ser aceito. Né? É verdade. Que é chamada moda íntima. Quer dizer, então lá vai ter que ser adaptado um maiô, né, um outro tipo de modalidade, cores diferentes. Então, isso significa que há muitas oportunidades, o pequeno ele tem que sim ser incentivado a criar essa cultura de exportação. Isso não pode ser um projeto, tem que ser uma cultura. Porque muitas vezes, Paulo, a capacitação é feita com uma pessoa só, que às vezes é o dono da empresa, né, ou algum funcionário. Mas quando ele volta, essa cultura não é implementada. Então as pessoas não acreditam. Por que eu vou trabalhar um produto diferente se a gente só faz isso aqui? Então, antes da gente criar esses projetos de exportação, nós temos que criar essa cultura dentro da empresa. Não importa se tem 3 ou 4 funcionários. Todos eles têm essa empresa é uma empresa que exporta. Porque antes tinha essa crendice, né, de que exportou é porque é muito grande. Nossa, fulano começou a exportar. Nossa, cresceu, hein, evoluiu demais. Evoluiu sim, com certeza, mas não é só o grande que pode crescer, que pode evoluir, né? E prova disso é o nosso sim aqui, que pode fazer esse atendimento, pode fazer essa capacitação das pessoas, do empresário, para exportação. Os pequenos negócios, eles estão reagindo melhor à crise do que os grandes? Que boa pergunta. Até a gente costuma falar assim, que o pequeno ele não é para ser comparado com o grande. Cada um tem a sua realidade, as suas necessidades e os seus desafios. No caso dos pequenos, a gente tem visto essa recolocação. Então, várias empresas, a gente vê andando pelas ruas de Goiânia, tem vários negócios fecharam, mas outros negócios abriram do lado ou no mesmo local com outro nome. Então, tem muita coisa nova aí no mercado. Nesse contexto, a preocupação do Sebrae, e aí o senhor Jaime levantou uma questão bem interessante, que é da inovação, e o Sebrae tem no programa Sebrae Tech, tá? É um programa nacional, uma ação de apoio ao acesso à inovação para a micro e pequena empresa. Tá? Pensando que inovação até há um tempo atrás era um pouco inacessível, e a gente falando de inovação é o quê? É um site, é uma marca, o brand da empresa, são coisas, é a fachada do negócio dele, é a vitrine. De repente, se ele trabalhar uma vitrine adequada, já é suficiente para se diferenciar no mercado. Mas são coisas que, se ele acessar direto no mercado, fica muito dispendioso para ele. Então, o Sebrae, por meio do Sebrae Tech, por exemplo, e aí, no mês da micro e pequena empresa, a gente tem também uma condição toda especial para o acesso a esses serviços na linha de 90%, 10%. O Sebrae subsidia 90% do custo desses serviços somente no mês de outubro. Tá? Então, a Black Friday da micro e pequena empresa. O mês de outubro, então, é o mês da promoção. Para ver que
como os números apontam que o número de micro e pequenas empresas aumentaram, então o Sebrae Goiás está aí arrojado buscando alternativas para atender e para viabilizar. Então a pandemia ela veio e é realidade. Hoje o poder aquisitivo diminuiu, isso é fato. Então, assim, não é porque o nosso pequeno empresário hoje está com poder aquisitivo menor que ele não vai acessar os nossos serviços. Então, foi por isso dessa campanha, desse Black Friday, por assim dizer, nesse mês, especialmente nesse mês. Não que a gente não continue também com ações com bons subsídios ao longo do ano, mas foi realmente uma estratégia pelo momento em que a nossa pequena empresa está vivendo, e a gente quer mesmo que eles venham até nós, que eles acessem os nossos serviços. Um outro ponto só, além da capacitação, o senhor já me falava da capacitação, né, que geralmente é o dono do negócio que participa. A gente também tem as consultorias que um especialista vai para dentro do negócio, do empresário. Então, é aquele momento de pegar na mão, né? Porque se é só o dono, ele precisa ensinar para outros, para o filho, para a esposa, para quem está ali junto com ele, e um consultor dentro do negócio dele, a possibilidade de propagar esse conhecimento e de fazer diferença realmente no dia a dia do negócio dele é maior. Tá? Isso a gente tem observado muito. O Sebrae tem sido um grande parceiro da federação, do Senai. O Senai também oferece essas consultorias, o IEL oferece essas consultorias também, na área de gestão, principalmente. E a gente vê que essa ajuda... às vezes é uma dica, às vezes é uma orientação, mas que faz toda a diferença no resultado, né? Então, assim, o empresário ele tem que realmente recorrer a essas instituições, à FIEG, ao Sebrae, ao Senai, ao IEL, buscar o seu Jaime lá, o seu Jaime que é um profundo entendedor de pequena e micro e média empresa. Então, assim, isso, às vezes, a pessoa que está começando ali, se antes até de começar, já vi buscar essas dicas, né, seu Jaime? O índice de sucesso já está lá na frente. Só fazendo uma colaboração em cima do que o senhor falou, que foi de encontro com o que a Paula disse. A gente, no IEL, quando está falando de inovação, a gente ensina para as empresas que o planejamento, o plano que a pessoa faz, ele é algo racional, intencional. Mas no dia a dia, de segunda a sexta, ali, sábado, no expediente, o que acontece, o que é executado, é o que está no subconsciente, é o que está absolvido, é o que está na cultura da organização. Não pode ser algo que a gente fala, o famoso projeto voo de galinha, né? Que você começa todo mundo ali com aquela vontade, todo mundo ali, e daqui a pouco aquilo despenca e não acontece, não entra na cultura. O senhor já foi muito feliz falando sobre a cultura da comercialização para o exterior, né, da exportação. E aqui a Paula reforçando a importância desse apoio de um consultor externo vindo e junto com o proprietário, gerando essa cultura. Às vezes o proprietário, o dono, está ali na operação, tem um formato de comunicação, tem um jeito de trabalhar, às vezes tem uma experiência muito grande anterior naquilo que ele faz, e às vezes ele tenta passar aquela mensagem e por algum motivo aquilo, né, ou por uma mudança, por uma divergência de gerações, por algum motivo aquela comunicação ela não está entrando na cultura, no subconsciente, as pessoas acreditando. Você já me falou da palavra acreditar e foi direto com o que a gente tenta mostrar para as empresas. Então, inovar, transformar a maneira como a empresa agrega valor para o mercado e como ela responde a esses desafios, faz parte da mudança de cultura, né? E as nossas organizações estão aqui exatamente para gerar esse apoio nesse processo de mudança de cultura, que não acontece da noite para o dia, mas tem como ser feito com sucesso. Eu preciso chamar o comercial agora, a gente já está na metade do programa, mas eu vou deixar já uma pergunta para o próximo bloco. Cerca de 70% das pequenas empresas, elas passam, com essa pandemia, elas passaram a vender via online, via internet. E será que elas estão fazendo isso da forma certa? De que forma que a gente também pode orientar essas empresas a fazer essa venda online? E outra coisa, será que para ela fazer essa venda online, ela precisa realmente estar de portas abertas e estar tudo regulamentadinho, tudo certinho? Isso a gente responde daqui a pouquinho no próximo bloco. Há 70 anos, nós da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, do Senai, do SESI e do IEL, somos campeões na transformação deste estado, das famílias goianas. Mesmo com a pandemia, a gente não parou.
e estamos aumentando os investimentos nas escolas e unidades de formação do Senai e do SESI. Que a gente criou o projeto FIEG Mais Solidária e distribuímos toda semana alimentos, produtos de limpeza e máscaras de proteção. Aos 70 anos, o trabalho não para. Tudo isso para fazer de Goiás um estado campeão de qualidade de vida para você, para o seu filho e para a sua família. Federação das Indústrias do Estado de Goiás, com Senai, SESI e IEL. 70 anos de lutas e conquistas. 70 anos formando um Estado campeão. 70 anos fazendo o bem. Por que estudar no SESI? Porque no SESI formamos campeões. Aqui no SESI eu aprendi a fazer um robô. As salas de aula são espaçosas e climatizadas o suficiente para a gente ter um bom aprendizado. E tem espação para fazer atividade física. Nas salas Makers, a gente pode partir de uma aula teórica para a prática. E o mais importante, a gente consegue aprender tudo de uma forma muito interativa e divertida. Aqui no SESI eu aprendo português, inglês e também programação. Antes de entrar no SESI, minha filha não sabia que profissão seguir. Hoje ela já sabe, vai ser engenheira de software. Eu sou campeã e você também pode ser. Traga o seu filho para o SESI, nós faremos dele um campeão. Por que escolher o Senai? Porque só neste ano investimos 30 milhões de reais em laboratórios, equipamentos e infraestrutura para formar campeões nas profissões do futuro. Estudar no Senai foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Com toda certeza, posso dizer que o Senai mudou a minha vida. Quando eu vejo um currículo com formação no Senai, a vaga já está garantida. Por que escolher o Senai? Porque além de oferecer formação e capacitação profissional campeã para os trabalhadores, do nível básico até a pós-graduação, também oferecemos consultoria em projetos, inovação, novas tecnologias e serviços de alta performance. Escolha o Senai e seja também um campeão. Estamos de volta, a indústria está on. Eu também estou on. Sandra Persen conversando com vocês e com os nossos convidados de hoje. O senhor Jaime Canedo, presidente do Conselho Temático da Micro e Pequena e Média Empresa, o COMPEM da FIEG, a Paula, analista da área de atendimento e desenvolvimento do Sebrae Goiás, e o Joel Matos, gerente de TI e inovação do IEL Goiás. Nós estamos aqui pelo YouTube da FIEG e também nas principais plataformas de podcasts, com o nosso podcast A Indústria Tá On. É só procurar lá, A Indústria Tá On, e nós também estamos on, sempre com os principais assuntos da indústria para você. Indústria, economia, saúde, segurança e hoje micro e pequenas empresas. No bloco passado eu deixei no ar uma pergunta. 70% das micro e pequenas empresas, com a pandemia, elas passaram a vender online. Mas será que elas estão fazendo isso da forma certa? Como deveria ser feito? De que forma que a gente pode ajudar essas micro e pequenas empresas? E mais do que isso, para vender online, elas têm que estar regulamentadas, todas certinhas, para efetuar essas vendas? Vamos começar com o Joel. Vamos lá, Joel. Então, a gente, o próprio diagnóstico e alguns outros indicadores têm mostrado que a primeira coisa é que toda venda ela é um processo que caminha dentro de uma legislação, seja ela presencial ou online. Então, a necessidade, né, a Paula vai poder falar melhor que eu junto com o seu Jaime, mas é importante sim você ter, né, ali uma regularização, porque existe uma série de outras questões. Além da questão tributária, tem o direito do consumidor e outras coisas que incidem. É um processo normal que exige um conhecimento sobre isso. O Sebrae ajuda, né, desde a parte da construção, né, e até esse desenvolvimento. Mas nós temos visto que as empresas elas estão tentando aquilo, assim como nós fazemos isso o tempo todo. Quando a gente vem ver algo digital, nós tentamos repetir o formato que nós tínhamos no meio analógico no digital.
E daí um dos grandes desafios, sabe? Nós temos visto que as empresas, elas nem sempre conseguem receber esse apoio, não lançam mão desse apoio e tentam fazer o seu processo sozinhas, ou mesmo fazem ali, criam uma conta na rede social, no Instagram, faz alguns posts e falam, mas ninguém está comentando, ninguém está perguntando, não está comprando. Será que meu produto não é ruim? Será que meu post é ruim? E não tem nada a ver com o produto, exatamente, né? Quantos perfis a gente vê aí, as pessoas falam, nossa, mas ninguém visita, mas não sei o quê, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente percebe é que aí, às vezes, ela avança, ela vai lá e consegue construir uma loja, cadastra alguns produtos para poder vender, já com preço, etc., mas ela não tem nenhuma estratégia para que a informação sobre aquele produto chegue no cliente final. Ou então, quando vai chegar, não está pronto para ele ir lá e converter uma venda e começa a ter um trabalho enorme de responder ali ou no WhatsApp ou no chat da rede social. E alguns empresários até falam, olha, não dá para mim, eu não consigo trabalhar, não tem equipe para isso. Se eu for responder todas essas mensagens, eu gasto muito tempo respondendo para poder fechar uma venda e às vezes nem fecha, então passo o dia inteiro ali, então é inviável. Mas certamente tem alguma coisa que está sendo feita que pode ser diferente, né? Então, dentre várias dicas, você vai ver que o Sebrae, eu tô aqui do lado da Paula e eu já vi na lista dela ali com um monte de coisa que ela falou do Sebrae Tech, e nós, no IEL, estamos ajudando, inclusive, na divulgação, porque a gente acredita muito no que está acontecendo agora no meio da micro e pequena empresa. E um dos serviços que eles têm ali é para ajudar as empresas, as micro e pequenas empresas, a colocar os seus produtos em plataformas de marketplace, que inclusive é uma dica que eu tenho para quem está começando. Não começa sozinho, não tenta construir tudo sozinho. Se você coloca numa plataforma de marketplace, você já tem toda a parte de divulgação, de anúncios, gestão de tráfego, coisa que às vezes você ainda não conhece, que é feito por eles. E às vezes o custo disso é quase que, né, é muito pequeno, às vezes nenhum, para que você tenha seu produto lá. E tem um outro problema, depois que você vende, você tem que fazer chegar no cliente no tempo que para ele é importante. Geralmente, quando você decide comprar online, você quer ser surpreendido. Você quer que alguém fale para você que vai chegar em 3 dias e chegar no mesmo dia, e chegar no outro dia, né? Essa é a expectativa, isso é valor para quem compra online. E o Marketplace, ele já também tem uma estratégia de organizar quem são os melhores meios de entrega, né? Os meios de colocar ali à disposição o seu envio. Além de parcelamento, meios de pagamento online, a parte de segurança, que é muito importante. Todo mundo, quando vai comprar online, preocupa, será que essa marca aqui é confiável? Será que eu estou num ambiente onde não vão roubar meus dados, não vão roubar o meu dinheiro, não vão fazer uma compra errada? Então, se você está vendendo por um marketplace que já é seguro, você já quebra essa objeção, né, do seu eventual cliente na ponta. Então, assim, é uma estratégia que tem funcionado muito. O Sebrae fez parceria com grandes players de marketplace na pandemia, e eu tenho visto muitas pequenas empresas de conhecidos se surpreenderem ao apostarem nessa estratégia. Então, essa é uma dica aí muito importante. Paulo, então, tá com você. Como é que a pessoa que quer aderir, que quer entrar numa plataforma dessa tem que fazer? E aí, interessante esse assunto hoje, porque ontem à noite nós tivemos um webinar com o Mercado Livre. Inclusive, quem não assistiu, o webinar está disponível no YouTube do Sebrae, qualquer um pode entrar lá e assistir novamente. Ficou ótimo o webinar, bem explicativo, bem prático. E uma das parcerias é com o próprio Mercado Livre. Eu mesmo vi como cliente, e eu assisti enquanto cliente, eu vi oportunidades lá que eu não conhecia. Tá? Porque às vezes a gente vê os marketplaces por aí e é um movimento relativamente novo e fica essa dúvida, até que ponto é seguro, não é seguro, como me colocar nesse novo ambiente que eu ainda não conheço. E o micro e pequeno empresário, a maioria tem alguns que são de uma base tradicional de gestão e é uma quebra, a gente usa muita expressão, uma quebra de mindset, uma quebra de paradigma, né? E para isso o Sebrae tem inúmeros produtos. Agora, durante a pandemia, nós desenvolvemos alguns cursos que são ministrados pelo WhatsApp. Não sei se vocês já fizeram algum. E em 2 formatos. Um com o chatbot, que é a interação de um instrutor virtual, um robô, e outros cursos também pelo WhatsApp, só com uma interação de uma pessoa do outro lado. Eu mesmo ministrei alguns, e um deles e está lá ainda disponível no nosso site, que é sobre o WhatsApp.
mídias digitais, marketing digital, presença digital. E quanto é dinâmico esse movimento, que a gente teve aí o bug foi essa semana, né? Foi bem na segunda-feira, na segunda assim, passada. Vários micro e pequenos empresários que se prepararam para a presença digital a partir de WhatsApp e Instagram, né, tiveram uma surpresa aí, uma situação que requer mais ainda preparação, mais atenção, estudo, planejamento e ampliar. A gente não pode a história dos ovos numa caixa só, né? E o Sebrae ele tem esse foco de mostrar os vários caminhos, as várias possibilidades e não ficar só ali no da moda, né? Tem várias outras plataformas digitais aí e além das parcerias, a gente busca por meio de parcerias e busca também orientando e ensinando esse pequeno empresário a como se posicionar de uma forma mais profissionalizada. No Sebrae Tech, por exemplo, a gente tem uma consultoria aqui que é de planejamento para a presença digital. Imagina pagar para um consultor que é especialista em presença digital, ele está antenado, conhece esse movimento, esse risco que é esse mundo digital, que foi o que aconteceu essa semana, e ele senta lá na sua empresa e te ensina e faz junto, identifica o perfil, porque cada tipo de negócio... E aí a gente está falando de negócio, mas eu faço unha de porcelana. É uma micro pequena empresa, é um cliente do Sebrae. Posso estar presente digitalmente? Por que não? Por que não? Então, assim, as oportunidades são inúmeras e para todos os tipos de negócio que são público do Sebrae. Seu Jaime Canedo, de que forma que a FIEG tem atuado junto da micro e pequena empresa? Sandra, antes de responder, me chamou a atenção a Paula dizer que não se pode comparar, né, micro e pequena empresa com as grandes empresas. Eu acho que, na verdade, a micro e pequena empresa é uma empresa grande de forma compacta. É verdade. Reduzida, ótimo, né? Ótimo. De forma compacta. Então, ela tem todos os instrumentos, todas as necessidades, todas as ferramentas para poder passar. Quando a gente vai falar de mídia digital, uma das coisas que me chama a atenção que ele precisa transformar em blend uma coisa que é impessoal, não tangível, que chama-se atendimento. Que vai desde a recepção do pedido até a entrega, que é a parte mais complicada, essa parte final da logística. Mas a parte inicial da logística, que é ter o produto disponível, também é importante. Ele não pode projetar uma venda e depois não ter o produto, porque faltou matéria-prima, aí fica dando desculpa, olha, vai amanhã, vai depois, entendeu? Isso tira a credibilidade. Então, se ele conseguir transformar esse atendimento, né, numa marca dele, isso vai fazer a diferença, certo? Vai fazer a diferença. Se ele tiver uma lógica física, uma loja física, ele tem que, antes do atendimento, ele tem que ter uma outra etapa que chama-se acolhimento. O que é o acolhimento? É aquele primeiro contato que você chega na loja, né? Porque tem loja que você chega, que o vendedor está lá no fundo, ele demora para te procurar, e às vezes você fica procurando o vendedor, então você não se sentiu acolhida. Depois pode até ser que o atendimento venha suprir essa ausência de acolhimento, né? Então essa é uma recomendação que a gente tem dado, a gente tem trabalhado junto com a FIEG, que a gente possa disseminar esses conceitos, né? De que, olha, mídia por si só não vende. Antes, Joel, você sabe melhor do que eu, você tinha um site, o site vendia. Porque eu procurava a empresa, agora eu procuro o produto, ele pode estar em vários sites. Então, eu preciso que esse site ele seja impulsionado pela demanda do produto. Certo? Eu não procuro mais o site. Então, o produto que vai me conduzir. Então, quando você tem uma mídia, por exemplo, que você falou, você vai gastar um dinheirinho com o Google, que ele vai direcionar, colocar lá no topo da lista, ele vai cair lá para você, não importa se seja produto ou serviço, né? Então, essa noção, às vezes, o pequeno não tem. Aí, o que ele faz? Ele fala assim, vou para o Instagram, que é o mais conhecido. Ele coloca lá e começa, poxa, mas ninguém curtiu. Olha, curtida não é resultado. Não é. Né? Curtida não é venda. Não é conversão, não é lead. De um evento chamado Maratona, que dizia assim, olha, gente, quem compra pelas redes é o inconsciente, porque o consciente é só clica.
Só olha, acha bonitinho, só clica. Às vezes comenta, mas ele não compra. O inconsciente, ele não está precisando do produto. Mas quando ele vê, ele gera uma necessidade e gera uma demanda. Mas quem é esse inconsciente? Aonde que eu vou buscar? Aonde que ele está? Aí eu vou precisar de uma ferramenta, né, que só as plataformas possuem, né, porque ela não é fácil. Né, você trabalha com algoritmo para dizer, olha, eu quero vender só para aquelas pessoas que estão acima de 1,80 m, por exemplo. Então, vai buscar as pessoas que têm esse perfil. Ah, não, eu vender só para pessoa que pratica esse tipo de esporte. Então, vai direcionar o anúncio para aquelas pessoas que têm. Então, esse é um desafio que nós, enquanto Compem, a gente vai ter que trabalhar isso. Outro assunto também que foi falado muito aqui é com relação a crédito. Você sabe que nós temos aqui o NAC, que é o Núcleo de Acesso ao Crédito. Mas a Paula disse, não é tudo que ele precisa. Ele precisa, talvez, muito mais de uma gestão para poder gerenciar o dinheiro que ele já tem ou aquele que, porventura, ele vai receber como crédito. Tá? Então, esse é o desafio que a gente tem. Né? A gente estava preparando para fazer um seminário agora, no mês de novembro, mas essa pandemia acabou tumultuando. Aí ficou assim, olha, metade presencial, metade online, é um sistema misto. Tem 50% de chance de dar certo e 50% de não dar certo. Falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o 100% de dar certo e vamos montar um produto que a gente aumenta. Porque quando você abre uma empresa, Sandra, você começa desse jeito, 50% de chance de dar certo, 50% de não dar certo. O que vai fazer aumentar os 50% de dar certo? É a sua gestão. Se você conhece as ferramentas de uma boa gestão, você vai ter 100% de sucesso. Não tem como dar errado. E fala para sua filha que ela está no lugar certo. Porque é uma coisa, eu falo assim que o Arish é aquele queijo que não deu certo, que alguém esqueceu lá debaixo da cama, você sabe que é. E né? que é uma delícia. Mas quem conhece, ele vai comprar. Então o problema dela, sabe o que é? É quem é esse consumidor. Não importa o preço que ela vai vender, tá? Então esse é o desafio que nós temos enquanto Compem. Agora, vamos falar de um último assunto para a gente poder já quase caminhar para o encerramento do programa. Carga tributária, reforma tributária. Ela volta a andar agora no Senado. Hoje mesmo, o presidente Sandro Mabel deu uma entrevista falando que essa reforma tributária que está em andamento, ela não é a ideal, mas ela, mesmo assim, ela é necessária. De que forma que as micro e pequenas empresas sofrem ou agonizam com a reforma, com a atual carga tributária, que hoje representa 33% do PIB. De que forma? Porque acaba que uma micro e pequena empresa, muitas vezes, acaba pagando mais tributo do que uma grande empresa. E de que forma que eles podem... Existe uma forma deles se organizarem para pagar menos? O SEBRAE ele atua também nesse âmbito, principalmente com políticas públicas, buscando um ambiente legal cada vez mais favorável para a micro e pequena empresa. Então, é um grande desafio mesmo, mas é uma bandeira que o SEBRAE tem como prioridade e busca, de todas as formas, intervir para melhorar o ambiente legal da micro e pequena empresa. É uma prioridade nossa. Doutor Jaime, de que forma que a reforma tributária ela é necessária, ela pode ajudar, ela que está, esse formato que está em tramitação hoje, ela pode melhorar a situação? Sandra, pela minha idade, eu tenho mais de 50 anos de mercado, eu posso dizer para você, o Brasil tem conceitos diferentes de carga tributária e tributo. Então, ele tributa muito, gasta mal e, às vezes, a arrecadação está mal direcionada. Quando começou a Lei Geral da Microempresa, que a gente viu aqueles escalonamentos de faixa de tributação, eu falei, olha, isso aqui vai levar o quê? A pessoa entrar num processo também de meia informalidade. Porque na medida que você aumenta seu faturamento, você vai crescendo a sua carga tributária, aí ele vai pensar, mas espera aí, se eu não vender com a nota ou não comprar, eu vou diminuir aonde ele comete esse erro. Então, o governo devia fazer o contrário. Nós temos que partir de premiar aqueles bons, aqueles que querem trabalhar. Olha, quanto mais você vender, mais benefício você vai ter, não o contrário. Quanto mais você vender, mais imposto você vai pagar. Né? Então, você falou uma coisa certa. Proporcionalmente, o pequeno paga mais imposto. Vamos começar assim. Tem muitas empresas grandes que, por ilisão fiscal, não é sonegação, ela não paga muito imposto de renda. E o pequeno deu lucro quando ele está pagando.
o imposto de renda CSL, que é um erro. Ou seja, ele paga um imposto sobre um lucro presumido que ele não teve, possivelmente ele não está tendo aquela proporção do imposto. Então, a reforma tributária, ela me causa assim, muita preocupação. Normalmente, todas as reformas, elas veem com a finalidade de aumentar o imposto. Quando teve a reforma do fim social para o PIS, né, aí surgiu o PIS, o CONFINS, aumentou em 30% a carga tributária. Né? Na época do governo Fernando Henrique, estava em torno de 22%. Né? Quando terminou no governo Temer, já estava em 34%. Né? Então, em pouco tempo, foi se aumentando. Então, toda reforma você vai ter esse problema, não vai diminuir. Mas, se não puder diminuir, então vamos fazer igual está no Simples. Vamos simplificar. Ou seja, não importa o tamanho da empresa, ele tem que saber o que ele vai pagar. O consumidor ele é muito espoliado. Quando ele compra, ele não sabe o que ele está pagando de tributo. Está aí essa discussão sobre a gasolina. Ninguém quer assumir a paternidade do custo da gasolina. Certo? Vamos fazer um DNA, né? Gente, olha, chegamos ao fim, nosso cronômetro apagou, então é sinal que acabou mesmo. E eu queria muito agradecer a presença do senhor Jaime Canedo, presidente do Conselho Temático da Micro e Pequena e Média Empresa, o COMPEM da FIEG. Obrigada, senhor Jaime, pela presença. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Volte mais vezes. Paula de Paula, analista da área de atendimento e desenvolvimento do Sebrae Goiás, anunciou várias ofertas aqui para o micro e pequeno empreendedor. Corre que dá tempo, né, Paula? Eu não podia deixar de falar desse mês tão especial que o Sebrae desenvolveu. Por isso, um pouco dessa abordagem de corre, aproveita, é um desconto realmente incrível. E oportunidades que devem ser aproveitadas. São únicas. Então, nosso convite fica para o mês da micro e pequena empresa e principalmente para a Feira do Empreendedor. Acessem o nosso site. Joel Mato, gerente de TI e Inovação do IEL Goiás. Joel, sempre um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, é um prazer estar aqui com uma mesa tão seleta e com a sua condução. Vamos para as próximas oportunidades e reforçar, aproveitem de verdade essas informações, esse contato com as nossas entidades. Tudo isso aqui é feito com muito carinho, muita responsabilidade e, obviamente, com um objetivo único, né? Fazer com que as nossas empresas permaneçam e cresçam, né? Então, vamos juntos. Produzam mais, porque isso. Empresas produzindo mais geram mais riqueza para o nosso estado, geram mais empregos para vocês e oportunidades de trabalhos cada vez melhores. Então, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta já de novo ao vivo. Essa vez vocês estão assistindo gravado, porque teve o feriado do dia 12 de outubro, mas na próxima segunda-feira estaremos aqui ao vivo. A indústria está on, sempre on com vocês. Até lá!